Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros e companheiras de viagem. Eu estou de volta, o Fábio, para nós juntos viajarmos através das páginas da Bíblia. Que momento gracioso, que momento joia de muito aprendizado que temos desfrutado aqui juntos, né? Fica aí até o finalzinho, que hoje tem muito mais coisa legal para a gente aprender. Estamos em João capítulo 7, hoje a última parte do capítulo 7 para encerrarmos essa etapa. Episódio de número 109, segunda temporada. Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Leia o capítulo 7 do Evangelho segundo São João, se possível. Depois escute a nossa exposição, explanação bíblica, para você ter uma compreensão mais ampla sobre o que esse capítulo está querendo nos ensinar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o ódio que Jesus despertou em alguns, né? Jesus, ele despertou amor em alguns e ódio de muitos contra a pessoa dele. Isso é muito palpável aqui nesse capítulo. Eles odiavam Jesus a tal ponto que desejavam matá-lo, né? Para este propósito, eles enviaram os oficiais para levá-lo. E o ódio que inspirou este ato planejado estava implícito nessa questão. O ódio humano não pode ir além disso. O assassinato é o último argumento covarde de intolerância e fraqueza que alguém pode demonstrar. Eles não tinham razão. O ódio não requer uma razão válida. Ele vai inventar uma razão para justificar a si mesmo. Não eram alguns homens enviados ao acaso, mas oficiais escolhidos, munidos de autoridade e estritamente ordenados a trazê-lo. Mas eles voltaram sem sua vítima. E por quê? Eles ficaram surpresos, né? Quando eles voltaram, eles perguntaram às autoridades que os haviam enviados ali, eles disseram: por que vocês não o trouxeram? Nessa pergunta, nós podemos ouvir as notas trêmulas de orgulho insultado. Por quê? Suspeita-se que sua autoridade foi desobedecida e seu comando reduzido a nada, e que por seus inferiores, seus dependentes, seus servos, e eles exigem a razão para isso. Podemos muito bem imaginar suas vozes como que trovejando, suas palavras como que relâmpagos e seu rosto como um céu furioso pouco antes de uma tempestade, ao fazerem a pergunta: por que você fez isso? Se seu poder e autoridade fossem iguais a seu ódio e orgulho, esses funcionários logo teriam que sentir o terrível peso da vingança ali dos seus superiores. E a resposta deles foi fantástica, né? Nunca vimos nenhum homem falar como ele. Os guardas ficaram surpresos. E foi isso que eles responderam: a gente nunca viu ninguém igual a ele. E este é um testemunho notável, né? De testemunhas imparciais de Jesus. É quase uma regra geral que os servos sejam inspirados pelo espírito e sentimento de seus senhores. Nesse caso, podemos muito bem imaginar como esses oficiais se sentiram e falavam ao saírem para levar Jesus. Mas eles voltaram com um espírito diferente e com uma história diferente. Nunca vimos um homem como ele. Ninguém pode suspeitar que eles tenham parcialidade indevida para com Jesus, mas antes o contrário. Portanto, seu testemunho é notável e de valor muito especial. É um testemunho de uma experiência pessoal, bem como da opinião popular. Não é o resultado de boatos ou relatos de segunda mão, mas eles ouviram Jesus com seus próprios ouvidos e viram com seus próprios olhos
o efeito maravilhoso que ele teve nas multidões. E este foi o testemunho de sua própria experiência e observação pessoal. É um grande testemunho, mais natural, de Jesus como mestre. Houve no mundo grandes homens entre judeus e gentios, oradores poderosos, profetas eloquentes e filósofos sábios, mas nunca um como ele, nem mesmo Moisés. Tanto quanto dizer que ele deve ser mais do que um mero homem, senão o fato é ainda mais extraordinário que um pobre e inculto galileu ultrapassasse todos os seus ilustres predecessores em sabedoria, em eloquência divina, como mestre para ser o Messias, o Filho de Deus encarnado. Então este testemunho, embora grande, é muito natural. E o que mais poderia ser esperado? Embora não tenhamos a voz fascinante, a expressão eficaz e a presença encantadora que só Jesus tinha, ainda assim, o suficiente está registrado nas páginas da Bíblia para provar a verdade inquestionável do seu testemunho. O testemunho desses oficiais deve ter sido inspirado, pois eles não podiam compreendê-lo totalmente. Ainda assim, sua verdade foi confirmada pelos juízes mais inteligentes, eruditos e competentes de todas as épocas que se seguiram. Nunca o homem falou tais verdades divinas e sublimes, verdades concernentes ao homem e a Deus, concernentes a este mundo e ao próximo mundo. Jamais o homem falou como ele ao raciocínio, à consciência, à vontade e ao coração. Nunca um homem falou com tanta autoridade, facilidade, naturalidade, transparência e convicção. Nunca um homem falou com tal efeito divino à natureza, às doenças, aos demônios, à morte, ao homem em todas as condições, ao culpado, ao penitente, ao cansado e sobrecarregado. A genuidade do seu testemunho, quase não sai, hein, gente? É atestada pelo fato de que eles voltaram sem ele. Sua influência sobre eles é patente para todos. A rigidez do comando e o medo das consequências do fracasso em cumpri-lo naturalmente faria com que eles esforçassem todos os nervos para pegá-lo. Mas eles falharam e não puderam atribuir outra razão para seu fracasso senão a influência sobre-humana de seu discurso e doutrina. O comportamento e especialmente a linguagem de Jesus os desarmou. Eles ficaram encantados com sua sabedoria, sua graça e eloquência. E quando eles voltaram, sem ter executado sua missão, eles se justificaram com a exclamação: "Ninguém falou como este homem." Ele proferiu as verdades mais justas e sublimes a respeito do caráter e dos atributos de Deus, concernente à natureza, o estado, o pecado, o perigo do homem, concernente à religião ou a relação entre o homem e Deus, especialmente concernente à provisão divina de salvação e de vida espiritual e imortal. Onde mais podemos encontrar preceitos perfeitos para governar a conduta, ditames de moralidade tão espirituais, motivos de obediência tão poderosos. As palavras de Cristo são as palavras autorizadas de um legislador divino que afirma governar os corações e, por meio dos corações, as ações e hábitos da humanidade. São palavras simples, por mais profunda que seja a verdade que incorporam. São belas palavras que encantam uma imaginação pura e viva. São palavras sinceras que despertam emoção e inspiram uma atenção reverente. Isso é evidente tanto pelo lugar que ocuparam na literatura, quanto pelo fato de serem igualmente apreciados pelos jovens, pelos velhos, pelos cultos e pelos incultos. Muitas das palavras de nosso Senhor
podem ser citadas, as quais, na verdade, revolucionou os pensamentos e doutrinas de milhões de homens. Algumas das maiores reformas na sociedade humana podem ser atribuídas com certeza às palavras proferidas pelo Nazareno. As palavras de muitos homens sábios e atenciosos e bons morreram. Sim, existem palavras cheias de significado e preciosidade para uma geração, mas que não afetam as gerações seguintes. Mas as palavras de Cristo são valorizadas com crescente reverência e apego pelas gerações seguintes. Sua própria afirmação é verificada pelo tempo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A atitude de Nicodemos, por exemplo, mostra que mesmo no conselho da nação, a fé em Jesus como Cristo não era desconhecida. José de Arimateia também foi discípulo dele. Sim, foi discípulo de Jesus, embora secretamente. Mas ainda assim, falando de maneira geral, era sem dúvida o caso que as classes altas de seus conterrâneos rejeitaram Jesus e que os mais influentes entre eles o odiavam e temiam. A hostilidade dos governantes nessa época para com Jesus era notória a todos. O mesmo princípio que foi tão influente nos dias de Nosso Senhor e em períodos subsequentes da história humana induziu muitos a rejeitar o Salvador. Isso pode ser encontrado na suposição de que homens eruditos e poderosos se acham certos em questões de religião. Os eventos que se seguiram na história do Filho do Homem foram suficientes para dissipar essa ilusão. Não pela primeira ou última vez, os juízes em quem a confiança do público é principalmente colocada estavam errados e os pobres, analfabetos e desprezados estavam certos. Contra uma falácia que tem desencaminhado tantos. É bom que aqueles que desejam, acima de todas as coisas, alcançar a verdade esteja alerta. E a verdadeira proteção é esta: o hábito de não perguntar qual é o julgamento dos homens, mas de perguntar quais são as indicações da vontade de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo está em si mesmo adaptado às nossas necessidades, como sendo o profeta, o sacerdote e o rei da humanidade, é de pouca importância, no que diz respeito à orientação prática, considerar quem rejeita suas reivindicações. Que todo aquele que busca a verdade volte o coração e a mente para Cristo. Ele é sua melhor testemunha, sua evidência mais convincente. Que fantástico! Mais um capítulo concluído. Eu te espero no próximo episódio para nós continuarmos estudando a palavra de Deus. Uma longa jornada pela frente, mas até aqui Deus tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Um abraço, até breve, fique com Ele. Tchau, tchau.